Bem-vindos ao canal Em Busca da Verdade. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a todos nós e que possamos sair da ignorância. Olha, tem muito tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Hoje eu tô podendo gravar um pequeno teaser. Eu peço desculpa, realmente não tô tendo tempo pra gravar, cara. Eu tô chegando do trabalho, indo buscar minha filha na casa da minha sogra. Então, com a minha filha, tadinha, não tá dando, ela tá crescendo dente, então ela fica toda hora, não dá, faz barulho, etc. Então nesse momento eu tô colocando mais vídeo para manter vocês atualizados do que tá acontecendo aí no Brasil, no mundo afora, cara. Tem muita coisa acontecendo. O que tá acontecendo no Brasil envolve o mundo inteiro. Principalmente essa questão aí dessa pandemia, etc. Olha, finalmente o Congresso agora, né, abriu, né, para um médico à altura, para um médico gabaritado falar sobre o assunto, e vocês vão ver que fartura de informação. Mas antes desse vídeo, eu peço vocês que não, se vocês não viram o vídeo ainda, vá lá ver o vídeo que tem do doutor Alessandro Loyola, que estava no canal do Lacombe. Eu peguei o vídeo na íntegra, coloquei aqui no canal, até sofrendo o risco de tomar um strike, mas para manter vocês atualizados. Cara, fantástico, esmiuçou o assunto, o cara entrou profundamente nesse negócio da pandemia, do vírus, do propósito da China, dessas pessoas de esquerda que estão ganhando dinheiro com o vírus. E olha esse pequeno vídeo do Dória. Vê se o Dória está preocupado com a sua segurança, vê se o Dória está preocupado com a sua saúde. Esse boneco de ventrílogo que foi lá, presidente Bolsonaro, preocupe-se com a vida. Esse cara não preocupa com a vida de ninguém. Olha pra você ver, tanto esse print como esse vídeo, onde ele fala que desde agosto do ano passado ele já tinha um combinado de vacina com esse laboratório da China. Presta atenção nesse vídeo e logo mais vocês vão ver o vídeo aí do nosso Dr. Wang. Olha que vídeo fantástico. Ajuda o canal a crescer, dá o like no vídeo, você que está vendo. Ajuda o canal. O Instituto Butantan fechou acordo de tecnologia com a gigante farmacêutica Sinovac Biotech para a produção da vacina contra o coronavírus. A Sinovac Biotech é um gigante chinês da biotecnologia e um dos 10 laboratórios em todo o mundo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, lidera a corrida pela vacina. O acordo prevê a participação de São Paulo na realização de testes clínicos dessa vacina, com o acompanhamento de 9.000 voluntários brasileiros a partir do próximo mês de julho. Ela foi batizada de Coronavac. A vacina da Sinovac já foi administrada em 1.000 pessoas nas fases 1 e 2 na China. E agora a fase 3, que é a última, aqui em 9.000 voluntários brasileiros. O acordo assinado com a Sinovac teve início em agosto do ano passado, quando da nossa visita à China e a inauguração do escritório comercial de São Paulo em Shanghai. Só complementando esse vídeo, pode para vocês uma coisa dessas, a China, que tem mais de bilhões de habitantes, ter sido feito 1.000 pessoas voluntariadas, 1.000 pessoas, que é evidente que não foi voluntário, né? Foi obrigado. Aqui no Brasil foi 9.000 pessoas. Dá para acreditar num negócio desse? E quando que chegou esse vírus aqui? Olha, o primeiro caso confirmado do novo coronavírus no mundo data de 19 de novembro, segundo dados do governo chinês consultados com exclusividade. Só pra você ver. Até agora, a Organização Mundial de Saúde sustenta que a primeira confirmação do Covid já ocorreu em 8 de dezembro, uma informação que foi passada à instituição internacional pelo governo da China, no Gazeta do Povo. Pode um negócio desse ou não? Em agosto, o governador fez um acordo para produzir vacina contra o vírus, que só surgiu em novembro. Mesmo assim, em março do ano seguinte, disse que não havia razão para pânico. Disse que não havia razão para pânico e realizou o carnaval? Agora, quer testar a vacina em 9.000 brasileiros? Enquanto a China, com 1,39 bilhão de habitantes, testou em apenas 1.000 chineses? Tô falando para vocês que o negócio tá muito mal contado. Agora,
Dá pra acreditar nesse dólar? Ele tá querendo salvar vidas? Dá pra acreditar ou não? E lembrando vocês que esse vídeo vai ter a presença de dois dos melhores médicos do Brasil. A doutora Anice Yamaguchi e o doutor Wong. Os dois melhores médicos do Brasil. Cara, que a mídia não abriu espaço para esses dois. A doutora Anice foi até perseguida em alguns dos hospitais aqui de São Paulo. Um dos melhores hospitais que tem aqui de São Paulo, que é o Albert Einstein e o libanês, Sírio-Libanês. Um desses hospitais até afastou a doutora Anice só porque ela apoiou a hidroxicloroquina, que realmente salvou várias vidas. E Dr. Wong manda um recado, tá? Pra vocês vão ver pra quem que é o recado. Eu vi que era pro Mandetta, porque o Mandetta foi o único canalha que mandou o pessoal pra casa e quando estivesse morrendo procurasse o hospital. Isso é uma covardia do Mandetta. Segue o vídeo, fique de olho. Aqui nós estamos atrás da verdade. Apenas a verdade. Eu tenho algumas certezas absolutas e fundamentais. Em primeiro lugar, o lockdown foi desastroso, foi danoso, foi terrível, não apenas para o mundo, mas em especial o Brasil. Foi feito um momento errado, foi dada uma mensagem errada, ficar em casa e destruiu a fibra moral do nosso país de uma forma que eu espero que não seja irreparável. Estudos recentes mostraram que os efeitos do lockdown, os danos do lockdown, são 10 vezes piores do que o efeito da própria pandemia. Outra certeza absoluta que eu tenho: o tratamento precoce é prioritário, não apenas no Covid-19, mas qualquer doença. Se você tem tuberculose, trata antes. Se você tem câncer, trata antes. Se você tiver meningite, trata antes. Se você tem doença mental, trate antes. E não mandar para casa, e até você piorar, depois eu vou tratar. Isso é assassinato, isso é genocídio. E quem participou disso foi alguns dos nossos colegas, inclusive algumas das sociedades, certo, brasileiras de tal medicina, que esqueceram seu juramento hipocrático de que tem que aliviar sofrimento, tratar quanto possível e ser uma precoce. Isso eu tenho certeza. Eu tenho vergonha de algumas pessoas da classe médica dizendo: fique em casa até você piorar. Não precisa ser com hidroxicloroquina, não precisa ser com ivermectina, mas qualquer tratamento que teve alguma chance, alguma evidência. A hidroxicloroquina, tratamento precoce de hidroxicloroquina, tem classificação científica 1A e 1B, a mais alta evidência científica, pelo próprio Instituto Oxford de Medicina Baseada em Evidências. Até hoje, pelo presidente de uma sociedade, diz que não tem evidência, enquanto ele propaga outro tratamento de $4.500, que é mais duvidoso ainda. Isso é realmente um erro médico e devia ser punido pela classe médica. Eu tenho certeza absoluta de que ainda não há vacinas eficazes e nem vacinas ainda seguras. Não existe. Eu tenho certeza absoluta. Nesse dia hoje, 28 de outubro, não temos nenhum. Talvez dia 1º de janeiro mas é outra época. O Brasil não tem pressa. Se nós tivermos segunda onda, vai ser só em maio do ano que vem. Então nós temos 6 meses para desenvolver a imunidade coletiva, ou de rebanho, como você queira, certo? Conviver no sol, que ajuda a diminuir o vírus. Como o Paulo Zanotto falou, a radiação ultravioleta mata o vírus instantaneamente. Isso propagado pelo CDC dos Estados Unidos e pelo MIT, uma das maiores instituições de ciência do mundo. Eu também tenho certeza absoluta que a saúde mental e a saúde econômica são indissociáveis da saúde física. Quem disse: vamos preservar a saúde e a vida das pessoas, a economia nós recuperamos depois, está falando bobagem. É uma nulidade essas pessoas. Porque sem saúde econômica, acaba com a saúde mental, que diminui a imunidade das pessoas e aumenta a sua possibilidade de pegar uma doença. E não apenas pegar a doença, a tornar-se muito mais grave, porque a imunidade celular, a imunidade moral, depende de tudo, do conjunto total do ser humano.
Eu tenho certeza absoluta também que o movimento, nós temos que retomar nossas atividades o mais rápido possível. Devemos retomar nossas atividades normais hoje, não hoje, ontem, anteontem, porque não há nenhuma justificativa que nós ainda está fechando, mantendo alguns lugares fechados, mantendo algumas atividades econômicas limitadas, quando nós estamos tendo temperatura média no país entre 25 e 35 graus, média, hein? Tá certo? O que eu não tenho certeza é que se o país pode ainda conviver políticos ou políticas, aliás, melhores, certo? Que estão destruindo a alma, a própria alicerce da nossa ação, em termos de ética e de valores básicos, que foram desmontados, destruídos no momento, nesse momento de pandemia ou de panicodemia, certo? Fabricado. Eu sou Marcelo Pontes e seja bem-vindo ao Verdade Política. E no vídeo de hoje, vamos finalmente saciar a nossa sede de ciência. A política parece ter cooptado a ciência, e líderes pelo mundo exercem autoritarismo sem de fato terem seguido qualquer evidência plausível. A Europa, sofrendo a fadiga de quarentena, virou uma verdadeira bomba relógio prestes a explodir, já que os líderes vêm aplicando métodos truculentos contra o seu povo. Como acadêmico da área da saúde, foi muito decepcionante para mim acompanhar devaneios tratados como verdade pela mídia. Desde abril venho batendo nessa onda de desinformação, tendo poucos profissionais corajosos fazendo o mesmo. Daqueles que se destacaram pela coragem, temos os doutores Anthony Wong e Nissi Yamaguchi. Porém, durante a pandemia, esses médicos não conseguiram espaço na mídia. O Dr. Wong chegou a ser cortado em transmissão ao vivo, e além disso, ainda receberam ataques de todos os lados. Por este motivo, eu fiquei muito feliz que o parlamento finalmente decidiu trazê-los na comissão da Câmara, para debaterem aspectos importantes da pandemia. Mas antes de começar essa cobertura, deixe o seu curtir, pois considero esse vídeo um dos mais importantes do canal, e se alcançarmos um grande número de curtidas, mais pessoas verão esse vídeo por recomendação do YouTube. Então não economize e desça o dedo no curtir. Muitos já estão a par dos aspectos de viés político e ideológico que está transformando essa pandemia em um verdadeiro purgatório. Por isso quero começar essa cobertura com o pronunciamento do virologista e professor do Departamento de Microbiologia da USP, o Dr. Paulo Zanotto, que mostrou durante a comissão que seu conhecimento vai muito além da microbiologia. A grande descoberta do Otto von Bismarck foi que o que seguiu esse processo foi o que ele chamou de Kulturkampf, guerra cultural. E ele percebeu que a guerra cultural não é baseada em aspectos técnicos, metodológicos, conceituais, é baseada em conflito de valores. Os caros senhores, o que nós estamos vivendo hoje é exatamente uma guerra cultural. Os jacobinos fizeram isso no anciano regime da França, os bolcheviques fizeram isso na Rússia czarista, o Mao Zedong fez isso na China com a guerra cultural. E o que a gente está vendo hoje é no mundo inteiro uma coisa desse tipo. O pequeno vírus que o Wong está falando virou a justificativa para se fazer o quê, em última análise, senhores? Modificar o cotidiano das pessoas de forma imposta. A sociedade está se organizando em confronto a isso, e a favor disso existe um interesse enorme, coletivo, não coletivo, mas que é meio difuso, mas extremamente coordenado. Isso vocês têm que estar, como parlamentares, extremamente atentos, acompanharem esse processo todo. Vocês veem que pessoas como eu, o Wong e etc., todas as pessoas têm sido banidas das redes sociais, criticadas por pessoas que não têm currículo nenhum e colocadas com o mesmo valor perante a imprensa, destruídas com a sua credibilidade, com as profissões sendo colocadas em risco. Por que isso? Porque eles estão defendendo o quê? A vida do povo. Mas não é só isso. É porque nós estamos confrontando essa autoração imposta do cotidiano das pessoas, sem que isso seja um processo democrático, natural, de reorganização social. Então, fiquem muito atentos, vocês parlamentares, porque nós estamos aqui numa frente de combate
e sendo destruídos pelos nossos valores, não tanto pelo que a gente coloca. O que a gente coloca em conteste, isso é a ciência. Mas os valores que nós estamos defendendo nos estão levando ao cadafalso. E é a obrigação dos senhores defender a gente. É a obrigação de vocês defender o artigo 5 da Constituição brasileira. É impossível vocês deixarem para comerciantes de informação na internet dizerem o que eu posso ou não falar. Isso tem que ser modificado, isso tem que ser interrompido, e é patético a gente ver a sociedade brasileira sujeita a uma mordaça, não só a máscara da Covid, mas a mordaça da expressão. 2 máscaras sendo colocadas no povo brasileiro. Uma está colocada na boca das pessoas para que o vírus não passe, e outra está colocada em cima da Constituição brasileira para que o artigo 5 da Constituição seja violado todo dia, toda hora, por todos os provedores de redes sociais. E o que os senhores estão fazendo? Esse é o meu grande desafio a vocês. Quando é que vocês vão defender a população brasileira, defender a liberdade de expressão e se levantar de forma inequívoca contra essa absurda forma de cerceamento e de censura sendo executada no Brasil? O diretor do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas da USP, Anthony Wong, criticou o isolamento horizontal e falou que defendia o isolamento vertical desde o começo da epidemia no Brasil. Aliás, desde março eu comecei a falar isso e não, por coincidência ou não, o meu presidente Jair Bolsonaro falou no dia seguinte exatamente sobre a intervenção vertical. Não é nada novo. Os países asiáticos adotaram isso desde os primeiros momentos da pandemia na Ásia. A Coreia, o Japão, Taiwan, Singapura adotaram isso desde o início. E olha o que aconteceu. As escolas não fecharam, o comércio e a economia continuou andando um pouquinho mais lento, mas sim. Mas rapidamente falando sobre isso, é importante lembrar também que o isolamento horizontal, como proposto para o Brasil em março, foi num momento totalmente errado. Nós sabemos que o vírus ele está presente, seja no verão, primavera, outono, inverno. Só que as condições climáticas e o próprio comportamento social das pessoas no verão diminui a possibilidade de transmissão, certo? Torna mais distante. E também o próprio vírus é enfraquecido. Então, se nós tivéssemos as pessoas contactantes, nós teríamos maior número de pessoas já imunizadas se tivéssemos adotado a intervenção vertical desde fevereiro e março. Com o número de casos aumentando na Europa, culpa exclusivamente do lockdown e fatores climáticos, a mídia vem novamente alimentando o pânico. A bola da vez agora é sugerir que a imunidade das pessoas que foram contaminadas cai rapidamente, uma afirmação bizarra para um título jornalístico. Em maio, eu já havia respondido uma polêmica semelhante, quando jornais vendiam a ideia de que as pessoas poderiam ser reinfectadas pelo coronavírus. Vou repetir o que eu disse na época. Se você afirmar tal absurdo ao infectologista, ele irá ficar bravo ou rir da sua cara. Isso porque a tal proposta só seria possível ignorando a existência do sistema imunológico. O Dr. Wong explicou a diferença entre imunidade humoral e celular, algo que jornalistas deveriam saber antes de escrever a matéria sobre o assunto. Agora, importante nisso também, nessa discussão, é nós falarmos sobre o que é imunidade na realidade. Nós temos 2 tipos de imunidade. Imunidade humoral, o que é o IgM, e IgA, e a imunidade celular. Hoje eles estavam lendo no estado de São Paulo, ou nos jornais, que o cientista está dizendo que os anticorpos estão diminuindo. Certamente, nós sabemos que os anticorpos humorais diminuem com o passar do tempo. Mas o que é mais importante é o desenvolvimento da imunidade celular. Esse é persistente e não detectável através de exames laboratoriais. Mas o mais importante, trabalhos têm mostrado, do Carl Friston, lá de Londres, mostrou que além da aquisição da imunidade celular, que é persistente, e como já foi dito, tem muitas pessoas com assintomáticas, eles afirmam que as pessoas assintomáticas têm menos imunidade. Isso não é verdade. Eles têm menos imunidade humoral. Os níveis de anticorpos circulantes, chamados neutralizantes, são menores, mas a ativação da imunidade celular é igual. Ele pegou um grande número de pessoas que já tiveram anticorpos presentes e também pegou um número igual de pessoas que não apresentaram contato e não tinham anticorpos contra o vírus. O que ele descobriu? Que realmente, sim, eles têm IgA, IgG e IgA. Mas mais importante, que a imunidade celular, através das células T, que é o CD4, o CD8, das pessoas que tiveram a infecção, 100% tinham imunidade celular do CD4
e 70% tinham imunidade para o CD8. Muito bem, essa é a imunidade persistente. Mas ao estudar a imunidade celular, ele descobriu que 50% das pessoas que não tiveram a doença tinham CD4 reagente ao Covid-19 e 20% tinham CD8 reagente ao Covid-19. Por que isso? Porque, como já foi dito pelo ministro Ricardo, nós, ao longo da nossa vida, somos expostos a vacinas, a outros vírus, todas as outros antígenos presentes no meio ambiente, mas, especialmente, também somos expostos a 4 cepas de coronavírus, 2 alfa e 2 betas, que causam resfriado comum. Isso dá imunidade, chamada imunidade cruzada. 50%, talvez até 60% das pessoas que não tiveram doença já têm imunidade cruzada, não é passiva, nem nada, é cruzada, imunidade cruzada. E, portanto, ele jamais desenvolveu a doença. Eu vou explicar a imunidade cruzada de uma forma bem simples. Acho que todos, ao montar um quebra-cabeça, já encontraram uma peça que se encaixa perfeitamente, apesar do desenho não corresponder à imagem do quadro. Pois bem, essa é a imunidade cruzada. A pandemia de 2009 de H1N1, a conhecida gripe suína, não chegou a ser um problema para a maioria dos idosos no Brasil. Isso porque muitos deles já estavam imunizados por um vírus semelhante na década de 60. Pela sua complexidade, é difícil afirmar quanto tempo dura uma imunização a um determinado antígeno. Algumas duram bons anos, outras décadas. O Dr. Zanotto criticou a desinformação espalhada pela mídia ao falar sobre o assunto com muita propriedade. Então, vocês tentem imaginar uma onda que vocês veem de crescimento de casos. Vocês lembram da televisão falando do número de casos de pessoas infectadas, número de casos de pessoas mortas. Vocês veem que o número de mortes é sempre pequeno em relação ao número de pessoas infectadas. Importante vocês saberem que essa onda de casos que a televisão fala deveria ser acompanhada, depois de um certo número de tempo, talvez 3 ou 4 semanas, com uma onda de convalescentes. Então a gente deveria ter uma onda de casos de pessoas que vão convalescer. É óbvio, onde é que elas vão? Então, os mortos a gente sabe onde vão. E os não mortos que foram infectados estão indo para onde? Estão ficando em casa confinados. Qual que seria o problema real da sociedade entender que, da mesma forma que uma onda de pessoas infectadas, existe uma onda de pessoas que agora estão convalescentes e que devem retornar às atividades sociais de uma maneira integrada para que a economia não desmonte. Então, vamos entender onde é que está um pouco o pânico. É lógico que é uma quantidade enorme de desinformação. Né? A desinformação tem sido extremamente prevalente nessa situação toda. Mas vamos tentar entender alguma coisa. Na Itália, em março, a gente estava conversando com vários pesquisadores na Itália, médicos e colegas meus na Toscana, colegas nossos médicos aqui estavam em contatos muito intensos com médicos na Itália. A primeira coisa que a gente colocou para os italianos em março e abril foi, pelo amor de Deus, nos informem se tem pacientes que estão retornando para o hospital 1 mês, 2 meses após a primeira infecção aguda. Porque o grande problema que a gente tinha na ideia é que os nossos colegas da Itália começaram no começo do ano a falar: puxa, eu não detecto IgM nas pessoas. O indivíduo eu não estou detectando anticorpos nas pessoas. Veja, isso imediatamente assustou toda a comunidade. Porque uma das coisas que a gente gosta é poder monitorar, de uma certa forma, os casos e acompanhar se tem ou não tem infecção. E o que aconteceu na Itália até agora? Eu não vi nenhum trabalho que ele iria ser balançado assim de forma gloriosa como uma enorme bandeira, né, para certas pessoas, de que se o vírus estivesse causando reinfecção de forma maciça. Do Tillett, um trabalho de 12 de outubro, está publicado no Lancet, de um caso confirmado nos Estados Unidos de reinfecção, e a maneira que eles confirmaram esse caso é canônica, é muito bem feito. Eles tiveram o indivíduo, fez uma infecção aguda, eles pegaram o vírus do indivíduo nessa época, depois ele convalesce, mostra uma outra infecção aguda, inclusive mais severa, pegam o vírus da segunda, comparam com o primeiro e mostram que os vírus são diferentes. Então, esse é um caso canônico de comprovação de reinfecção. A grande realidade é que, provavelmente, reinfecção por Covid-19, por SARS-CoV-2, deve ser um evento para lá de raro.
Nós não temos relatos da China, não temos relatos da Europa. Tem um relato nos Estados Unidos que saiu no Lancet agora, 18 de outubro, e a gente não tem visto relatos convincentes aqui no Brasil. Quanto tempo duraria, digamos assim, essa imunidade, essa capacidade da pessoa de não ser reinfectada? Bom, vamos pensar nos outros coronavírus. O professor Wong falou aí brilhantemente dos outros coronavírus, causam resfriados comuns das pessoas. É um grupo muito limitado de vírus. Vocês imaginam que os vírus que fazem resfriados comuns, como os rinovírus, eles têm uma diversidade enorme, são vírus muito pequenos, muito mais rápidos, muito mais rapidamente do que o coronavírus, que é um vírus que evolui muito mais lentamente do que esses vírus pequenos de RNA. Qual é o problema do coronavírus? O coronavírus, a gente sabe que os que causam resfriado comum são muito poucos. Eles podem reinfectar a mesma pessoa num prazo de alguns anos. Existe evidência disso. Então a gente esperaria, dada a biologia dos coronavírus, que muito provavelmente o SARS-CoV-2 poderia causar, digamos assim, uma infecção na mesma pessoa, ser comparado com os outros coronavírus, num prazo de talvez 4, 5 anos. Nesse sentido, vamos pensar numa coisa. 4, 5 anos, eu não sei o que vocês acham disso, acho que talvez a Nise e o Wong vão concordar comigo, é um prazo curto para o desenvolvimento de uma vacina, mas a vacina que foi desenvolvida num prazo mais curto foi a de cachumba em 4 anos. Mas dado o empenho, digamos assim, a quantidade de esforço, é muito possível que a gente vai ter uma boa vacina para SARS-CoV-2 num prazo que nem esse. Por SARS-CoV-2 causando a Covid-19, na situação que a gente vive hoje, não parece ser um problema. Então, a grande barreira que seria, o cara já foi infectado, já resolveu a infecção, é um convalescente, mesmo assim ele tem que ficar isolado da sociedade. Ela não parece ter embasamento científico. Independente da qualidade da resposta, a gente sabe que talvez o decaimento dos anticorpos, os IgG decai mesmo depois da infecção aguda. Deveria ser assim. O que a gente está querendo medir é a razão entre IgG, que é um anticorpo que você faz, que vai te dar o long lasting, vai te dar a resistência prolongada e duradoura. E você quer saber se o IgG tem um título mais alto que o IgM. Quando o IgM é mais alto, é que a pessoa está sob infecção aguda. Quando cai o IgM e sobe o IgG entra num platô, e esse nível alto de IgG em relação ao IgM indica convalescência. O IgG depois decai com o tempo. O decaimento de IgG está sendo alardeado pela imprensa como evidência que não há imunidade na população. A imprensa não tem condição de falar o que ela não foi preparada para entender. Então, eu acho que aqui o que é mais importante a gente entender é que o decaimento de IgG é normal. Você vai ter uma redução de título de IgG, mas a qualidade da resposta não necessariamente está caindo, porque o IgG está caindo. Porque você tem células de memória que vão ser reativadas. No mesmo momento que você for eventualmente exposto àquele vírus, o IgG rapidamente sobe novamente. Então, a gente não precisa ficar preso a narrativas desinformativas que nos colocam numa situação de pânico e medo. Vamos tentar pensar um pouco no que acontece de fato. Zanotto também falou sobre a máscara e criticou a imprensa por dar destaque, quase de via única, a quem não deveria recebê-lo devido a seu baixo conhecimento sobre o assunto. Então as pessoas, eu estou ficando extremamente triste de ver pessoas embaixo do sol, às vezes andando sozinhas e com uma máscara. É lógico que a máscara é importante, eu não vou tentar desfazer isso, mas o bom senso rege. E a gente sabe que as máscaras são extremamente importantes no controle do SARS-1. O SARS-1, quando ele começou a causar aquele problema enorme em Hong Kong, depois se espalhou rapidamente para Canadá e alguns outros países. Eu fui trabalhar na Alemanha com um paciente de Hamburgo, no P3 lá de Freiburg, no P4 de Freiburg, desculpa, com o SARS coronavírus 1. Tá? E o que a gente viu naquela época é que o principal fator para impedir dizimar os profissionais de saúde foram os EPIs, as máscaras, as barreiras protetivas. Se máscara não prestava, depois máscara presta, depois tem que todo mundo ter máscara. As recomendações sendo dadas são caóticas, foram baseadas em informação inexistente, em suporte científico inexistente. E existe importância na máscara? Sim. Em quais contextos?
É tão complicada a situação de você definir os contextos e educar as pessoas para que o contexto adequado fosse aquele onde o uso fosse cumprido, que se preferiu forçar o uso de maneira compulsória e completa o tempo todo. Isso é vantajoso? Não. Mas a realidade é que a gente não tem nem capacidade de informar, porque não existe consenso na informação. Então, eu acho que aqui é muito importante a gente estar conversando com os cientistas, conversando com os representantes do povo, tentando dar um curto-circuito nessa transmissão de informação que está sendo divulgada na grande imprensa de forma irresponsável. E eu acho que, inclusive, por pessoas que não têm menor treinamento para poder estar falando, estão sendo ouvidas e se repetidamente ouvidas e alardeadas. A imunologista e oncologista, diretora da Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Associação Brasileira de Mulheres Médicas, Nice Yamaguchi, criticou o andamento e a obrigatoriedade da vacina. Nós temos, nesse momento, o que nós estamos enfrentando é que está diminuindo o número de incidência de novos casos, tanto é que as vacinas estão tendo dificuldade para testarem quantos pacientes verdadeiramente vão se infectar, porque está diminuindo a infecção, por isso que eles estão também com dificuldade de aprovação baseada em eficácia, que a eficácia vai demorar mais tempo para ser demonstrada. E nós estamos, nesse momento, discutindo a validade das vacinas, porque elas não têm a segurança imediata, média e a longo prazo totalmente definidas, e elas não têm a eficácia, que são estudos de fase 3. E além da eficácia, você tem que ver quais são as eficácias tardias, quanto tempo dura essa imunidade que a pessoa vai adquirir. Se estão dizendo que a imunidade que a pessoa adquire com grandes quantidades de vírus pode não ser suficiente, que dirá a vacina, que eventualmente precisa de 3 a 4 doses, e mesmo assim, qual é o risco de se ter doses repetidas numa população que pode já ter tido coronavírus e que pode ter, portanto, uma síndrome inflamatória quando isso ocorrer. Você vacinar alguém que já teve o coronavírus pode dar um risco de retorno àquela doença inflamatória que ela teve antes. Nas vacinas atuais, eles não estão testando pessoas que já tiveram coronavírus, não estão testando crianças e nem adultos acima de 60 anos com doenças. Existem hoje normas bastante rígidas internacionais com relação à aprovação de vacinas. E elas devem ser seguidas, a segurança não deve ser dada excepcionalidade, em hipótese alguma, baseada em dados preliminares, e nem a obrigatoriedade, e muito menos passar para estados e prefeituras, já que, nesse momento, nós precisamos trabalhar no nível de uma estratégia nacional de vacinação, que é normalmente o que é feito, são estratégias de programas nacionais, e os estados e prefeituras, dentro de uma complexidade tão grande, não podem ser os detentores da tecnologia e nem mesmo da indicação de obrigatoriedade. O Dr. Wong também destacou o aspecto das cascatas inflamatórias. Mas a segunda coisa muito importante é que, além de matar a célula invasora, ele também mata as células infectadas. E com isso, inicia um processo inflamatório extremamente grande. A primeira fase, que é os primeiros 7 ou 8 dias, é quando os sintomas de febre, dor de cabeça, mal-estar, fraqueza, é pela invasão do vírus e que provoca os sintomas. E depois, se ele não tratar ou não tiver condições de neutralizar essa fase invasora, ele entra na segunda fase, certo? Em que as células T começam a ser mais ativas. Essas T ativos, eles atuam, além de fagocitar, comer ou destruir o agente infeccioso, ele também produz ou induz a formação de ações inflamatórias, que é justamente a tempestade de citoquina. Essas cascatas inflamatórias é o que causa a fase mais grave da doença, certo? É que é justamente onde tem a morte celular, onde as células endoteliais que forram os vasos sanguíneos são destruídos e formam assim, os famosos trombos. Você sabe muito bem, nós falamos sempre de aqueles fatores de coagulação, certo? E aí, esses trombos bloqueiam o vaso celular e todas as células ajusante desse bloqueio morrem. E é isso que é importante, o que a doutora Anise e todos nós vamos falando sobre tratamento precoce. Porque se nós tratamos precocemente, a carga viral é menor, certo?
Então, o corpo consegue lidar com um agente, quer dizer, uma tropa invasora menor. Se nós não tratarmos precocemente, esse inimigo vai crescer exponencialmente. Vou explicar isso de uma forma resumida, já que eu possuo um sistema imunológico com essas características. Um sistema imunológico espartano. A função do sistema imunológico é defender o corpo contra antígenos. Entretanto, um número significativo de pessoas possui uma resposta exagerada, fazendo com que o sistema ataque células saudáveis e gerando perigosas inflamações. É por este motivo que determinadas vacinas que possuem a sequência do agente agressor pode gerar tais reações em quem já foi infectado. E isso é muito perigoso. Uma vacina aplicada de forma assodada e obrigatória, sem qualquer critério médico, pode gerar complicações piores do que a doença. O Dr. Wong explicou que uma vacina segura só estará pronta em 2022. Quanto às vacinas, nós estamos diante de uma incerteza, é uma promessa, é um sonho. Todos nós queremos vacinas, eu como pediatra mais do que qualquer outro, mas não do sistema que está, não dos vacinas que estamos tendo agora. Primeiro, nenhuma delas cumpriu o rito necessário dos estudos pré-clínicos. Um laboratório teve até a pachorra, vamos dizer assim, a ousadia de dizer que eles experimentaram em um único macaco restos, como o macaco não morreu, então a vacina era segura, está publicado. Depois disso, as fases 1, 2 e 3 foram extremamente encurtadas. A fase 3, como a Doranice disse, foi aplicada em apenas pacientes sadios, saudáveis, entre a idade de 18 até 65 anos. Eu não vejo possibilidade de qualquer vacina estar no mercado com segurança, com eficácia, antes do meio do ano que vem. A própria Organização Mundial de Saúde preconizou que a vacina eficaz talvez seja presente no ano 2022. Vocês podem ver isso, foi uma publicação de 2 meses atrás. Entende? Mas nós temos armas, nós temos o tratamento precoce e nós temos o verão chegando, que ao melhorar as condições, talvez até um contágio das pessoas com quantidade de menores vírus, dando já a imunidade de uma forma natural. O Dr. Wong também explicou o estranho fenômeno que ocorre na Europa, que até agora não via a mídia abordar. Então, para chegar à imunidade de rebanho, não teríamos que optar, alcançar, almejar uma imunidade de 60%, 70%, mas apenas 25% a 30% já é suficiente. Ora, a segunda onda que assola atualmente a Europa tem grande repercussão por causa do inverno. Mas um artigo anteontem está dizendo por que está tão grande o número, muito maior do que aconteceu em fevereiro e março desse ano no hemisfério norte. Isso nos lembra muito bem o que aconteceu com a gripe espanhola. A primeira onda foi muito grande, levada por soldados americanos para a Espanha, e a segunda onda pegou o resto do mundo com números assim extremamente catastróficos. Porque se chama isso fadiga de quarentena. Fizeram a quarentena todo esse tempo e obedeceram às rígidas leis de separação e aconteceu. E são com números cada vez maiores. Então, quer dizer, uma desilusão, uma descrença na política pública. E, evidentemente, uma política pública insensata. Porque nós sabemos que o isolamento horizontal, como foi aplicado no Brasil por vários governadores, e também aplicado na Europa, no hemisfério norte, resultou em nada. Muito pelo contrário, aumentou o número de contaminantes. Vamos ter uma segunda onda no Brasil? Não sabemos. Mas se vier, será em maio. Então, nós temos 6 meses para nos preparar para isso. Nós 6 meses para adquirir imunidade cruzada, imunidade de rebanho. O que foi? Todo mundo fala assim, não, está tendo segunda onda na Europa, segunda onda no... Vocês viram os números? Realmente, o número de pessoas infectadas é extraordinário. Vocês viram o número de mortes? Também aumentou. Mas, proporcionalmente, a primeira onda do começo do ano, o número de mortes é muito, muito menor, percentualmente, do que o número de infectados. Isso significa o quê? Que os médicos lá aprendendo a lidar com a doença, as pessoas já estão também, sabem como identificar e procuram socorro médico, e muitas pessoas estão fazendo tratamento de hidroxicloroquina, apesar da proibição ou impedimentos dos governos do acesso à população. As pessoas leem e sabem, e a hidroxicloroquina lá é vendida sem receita médica. Mas é importante lembrar que a hidroxicloroquina, tão demonizada por vários desses, da mídia, etc., é um medicamento essencial da Organização Mundial de Saúde há mais de 60 anos. É medicamento da lista essencial de remédios da Organização Mundial de Saúde. Repito isso.
Eu faço parte do grupo da Organização Mundial de Saúde, sou colaborador da Unidade de Segurança de Medicamentos e de Vacinas, há 35 anos. Então, nós sabemos que é importante a segurança de um medicamento. E também sabemos a importância de ter vacinas seguras, eficazes, antes de sair dando injeção em todo mundo. A doutora Yamaguchi também destacou a importância do tratamento precoce dos infectados. O que acontece quando todo mundo que não está em risco volta a trabalhar, etc. Isso já está ocorrendo. Então, eu acho que é o que nós estamos observando, continua diminuindo. Mesmo na segunda onda, terceira onda na Europa, a mortalidade é muito baixa até o momento, e eles estão proibindo o tratamento precoce, o que é uma falha. Eu acho que Israel, por exemplo, que foi muito bem na primeira fase, proibiu agora, por conta de forças, de ações de sociedades médicas envolvidas com vários interesses, existem dificuldades aí de se dar medicamentos que são, nesse momento, indicados para doenças precoces. Então, quando se dá muito destaque às coisas que são mais raras, é porque se quer trazer para uma visão de mundo muito caótica. Nós temos hoje, sim, tratamentos precoces, devemos instituí-los, poder do SUS e direito do cidadão de ter acesso, e também, assim como vai ser direito do cidadão de não aceitar ser vacinado quando ele já teve coronavírus ou quando ele entende que tem situações imunológicas deficitárias com vacinas de vírus vivos, e não se deve apressar o teor da segurança e nem abrir mão da eficácia ao se vacinar dentro de uma saúde pública, uma população tão grande quanto a brasileira e do mundo. E tudo aquilo que nós fizemos aqui vai ser revisto no mundo. Que existe tratamento, evidência científica de que o tratamento precoce salva vidas, e também saiu ontem um artigo falando dos casos brasileiros de Rap Vida, de Unimed do Pará, etc., publicado pelo Dr. Harvey Risch, da Yale University, junto com um grupo de brasileiros lá. Então, nós temos evidências científicas robustas falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população inteira, dizendo que é a única saída. E outra coisa, também que uma pessoa que não se vacina, ela está desprotegendo outros que se vacinam. Não é verdade. Se os que se vacinam teriam, teoricamente, 100% de imunidade, o fato de outra pessoa não estar vacinada não significa que essa pessoa vai pegar, porque ela não pegaria. Então, nós temos aí um viés de comunicação, e o objetivo nosso é iniciar esse debate, trazermos isso para o Supremo Tribunal, técnicos, cientistas, e o objetivo dessa lista de notários é dar espaço a todos. Eu vi que Portugal, Espanha, França estão proibindo o uso de tratamentos precoces. Então, estão lidando com segunda e terceira onda de mãos vazias. Isso não. Itália está lutando para ter acesso aos tratamentos, e também a diminuição das restrições punitivas que têm sido arbitrárias, têm sido bastante agressivas, e isso também não protege as pessoas, como se pretende dizer. Wong, como pediatra, fez questão de abordar a polêmica sobre o fechamento das escolas. Ao diminuir a contagiosidade, segurando a máscara, e a outra pessoa segurando menos, na realidade a pessoa recebe uma quantidade muito menor de vírus, recebe como se fosse uma vacina natural. Aliás, isso está muito claro nas crianças. Todos os estudos mostram, e eu sou pediatra, aliás, a minha especialidade principal, mostra exatamente isso. As crianças, não é que eles contaminam menos, eles infectam menos. Por causa da expressão menor do ACE2, é como se eles não permitissem ou dificultassem enormemente a entrada, a invasão do vírus COVID-2 dentro do seu sistema. Então, na realidade, quando a criança recebe, vamos supor, 10 mil partículas de vírus, ele só permite entrar 500. E com isso, é um sistema, uma condição que ele consegue facilmente debelar, porque a criança tem imunidade, tem capacidade imunológica, capacidade antiviral presente, veja as vacinas que ele toma. Aliás, essas vacinas justamente aumentam a sua capacidade imunológica. Então, ao entrar isso, com isso eles cortam, matam o vírus rapidamente, mas também por isso eles desenvolvem anticorpos. Então, recuperam mais rápido. Isso é perfeitamente viável, principalmente agora no Brasil. Primeiro, o distanciamento entre crianças não precisa ser 2 metros, apenas 1 metro, certo? O CDC nos Estados Unidos
E a Academia de Ciências dos Estados Unidos mostrou exatamente isso. O distanciamento de crianças não precisa ser 2 metros, é 1 metro. Segundo lugar, o maior número de aulas no ambiente externo, ao ar livre, certo? Isso, além de dar melhor comunidade, condições de melhorar a sua saúde, também faz com que a disseminação do vírus seja menor. E terceiro, o fato de conviver com as crianças, ou atividade física, aumenta a sua imunidade, sua capacidade de lutar contra esta e outras doenças também. Então, é por esse motivo que as crianças devem voltar à escola. Aliás, nunca deveriam ter deixado de começar a escola. Como o deputado Luizinho falou, nenhum país do mundo teve uma interrupção escolar tão prolongada como o Brasil. Talvez a Argentina apenas. Nenhum outro país. A Europa, em média, foi 30 a 60 dias, em média. Ok? 22 países abriram as escolas em maio, dando preferencialmente ao berçário às crianças do 1º grau, que é justamente essa faixa, que essa doença é mais leve, é menor incidência. Certo? O que eles notaram depois de 3 meses? Publicado em agosto. Começaram em maio, publicaram em agosto. Não houve aumento de transmissão de criança por criança. Criança tem etapas de aprendizado, são essenciais. Uma criança de 3 anos, tem aprendizado de 3 anos, que você pular, ele não vai recuperar com 4 anos e assim por diante. Então, este ano nós perdemos. No ano que vem nós vamos dar aula em dobro. Não é isso. Não é apenas o aprendizado intelectual da ciência ou matemática. Ele pulou uma etapa importantíssima da vida dele de desenvolvimento. Quer dizer, isso é evidência científica, não achismo de associação de professores ou algumas comissões de saúde, não sei de onde eles pegaram estatística, para negar o que já foi publicado em preto e branco em diversas revistas. Então, é urgente que as pessoas acordem. Agora, se você gostou do vídeo, ajude o canal está passando por dificuldade, não é só meu canal, são todos os canais que são conservadores. Nossos canais estão com dificuldades de ir para frente. Meu canal já está desmonetizado há muito tempo, não ganho nada com o canal, então eu faço por amor mesmo, faço por dedicação, por propósito de manter o máximo de pessoas atualizadas possível, o máximo de pessoas que não estejam idiotizadas. Eu quero que todas as pessoas possíveis saiam da ignorância. Então, o que eu posso fazer é esse trabalho. Nem que seja com 2, 3 pessoas, tirando essas pessoas da ignorância. Tá certo? Se você gosta do canal, curta, compartilhe o vídeo, ajuda o canal. Que uma hora dessa nosso canal vai sair dessa situação e nós vamos crescer juntos para ajudar mais pessoas, tá certo? Fiquem vocês com Deus aí, que Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe a todos nós. Tá certo? E saiam da ignorância. Que Deus abençoe o Brasil. E saiam da ignorância. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.